E a todos, vocês ficarem me observando na atenção, né, eu indo buscar água. Eu estou um pouco rouco hoje, gente. Na hora que eu cheguei tinha um pouquinho menos de gente, eu fiquei assim pensando, hoje a gente vai conversar sobre doutrina, né? Em alguns momentos a gente chega à casa espírita e não necessariamente a gente nem precisa ouvir uma palestra, nem é o momento de uma palestra, mas é o momento de uma conversa, de reflexões em conjunto. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje num feriado e ver vocês. Só que antes de começar a falarmos sobre o tema de hoje, eu sou o Jaime Ribeiro, muito prazer conhecer quem eu ainda não conheci. Tem alguém que veio a primeira vez aqui na Casa Espírita hoje? Tem 2 pessoas. Tem alguém que já esteve em algum momento quando eu estava aqui, já viu uma palestra minha, para não repetir nenhuma história e vocês não ficarem rindo depois, falando que tem uma pessoa ali, né? Tem como levantar a mão para não contar a mesma história de novo. Se bem que a internet está ali, né? A internet vai dizer, já vem aquela história de novo que o Jaime vai contar. Porque o tema hoje tem uma similaridade muito grande com um dos dias que nós estivemos falando aqui sobre há muitas moradas na casa do meu pai, que faz parte deste capítulo, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, na verdade, gente, eu perguntei quem estava vindo a primeira vez para saber sobre o que a gente ia conversar e como a gente ia conversar sobre esse tema. Hoje eu queria falar muito de livros. Eu vi, é tão bom quando a gente chega aqui, para mim é um momento muito especial, quando eu estou aqui e tenho a oportunidade de estar ou sentado aqui ou sentado como vocês estão, e eu vi a voz doce do Regis, né, falando, harmonizando a gente entra em outra sintonia. Então, depois que o Regis vai lá, dá o recado dele, fala as coisas, parece que a gente já tomou um passe, já pode até ir para casa. Mas não levantem ainda, que a gente ainda vai falar sobre o Espiritismo. Vocês vão ter que ficar um pouquinho comigo com essa voz um pouco rouca. Eu estou tossindo, que tem uma poeira lá em casa terrível e eu estou com alergia. Mas nós vamos conseguir. Por isso que eu fui pegar aquela aguinha ali para a gente ir falando devagarzinho. E hoje eu fiquei na rádio também. Eu tenho uma coluna numa rádio toda terça-feira. E a coluna na rádio demora muito. Eu fico muito tempo falando. E aí vai desgastando um pouquinho a voz. Mas, gente, existe uma provocação nesse capítulo sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas. É como se a gente conectasse 2 coisas que parecem que não fazem sentido algum, falar do planeta, falar da Terra, e falar ao mesmo tempo das misérias humanas, falar das coisas que assolam a humanidade. E quando a gente fala em humanidade, via de regra nós temos uma mania terrível, que é nos excluir. Automaticamente quando a gente fala, não, porque a humanidade passa por isso, não, a humanidade está doente, a humanidade está violenta. E a gente em algum momento esquece que nós também somos essa humanidade. Fazemos parte dessa humanidade. Então eu vou pedir licença a vocês para começar esse momento, não trazendo o Evangelho de João, que é o que abre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Uma passagem que toda vez que eu falo eu sempre me emociono muito, porque tem uma frase, que foi uma frase até que eu comecei a minha palestra, na verdade foi o tema da minha palestra lá no CIMESP, lá em Pernambuco, que é um congresso que acontece todo ano em agosto, lá em Recife, entre Recife e Olinda, no centro de convenções, que é quando João diz que Jesus nos falou, não se turbe o vosso coração. Ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Não fique aflito. Não se angustie, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. E como eu já falei aqui em outro tempo, e já vou engatando aqui no outro livro, tem um livro do Haroldo Dutra Dias, que se chama O Evangelho de João, que é uma interpretação sobre essas particularidades do Evangelho do João. E é um livro muito interessante que ele começa explicando a diferença entre o Evangelho do João e os outros Evangelhos. Se vocês já observaram, se alguém já pegou os Evangelhos e observou atentamente, a forma como João narra a vida de Jesus, as passagens da vida de Jesus é muito particular, é muito diferente.
Provavelmente por conta da influência de Maria, porque quando João foi embora, uma das particularidades também é que João foi morar com Maria, ele levou Maria com ele, Jesus pediu para que ele cuidasse de Maria, ele ficou muitos anos vivendo junto a Maria, e provavelmente essa influência da mãe no Evangelho não tem como não trazer um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de leveza, um pouco mais da parte até mística da passagem de Jesus na Terra. É um Evangelho de fato muito diferente. Quando Jesus fala há muitas moradas na casa do meu Pai, Kardec pega essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo para abrir o capítulo e falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. E, gente, vamos observar uma questão aqui. Quando nós chegamos à doutrina espírita, ou chegamos a uma casa espírita, ou conhecemos o Espiritismo, existe uma sintonia com aquele conjunto de conhecimentos, com aquilo que parece que vai diretamente na nossa cabeça e no nosso coração ao mesmo tempo, e Kardec chama isso da fé raciocinada. Eu lembro que assim como Chico Xavier, quando alguém recebeu um livro dos Espíritos, ou muitas pessoas quando recebem o livro dos Espíritos de presente, as perguntas chamam tanta atenção como as respostas que ali estão. Era como se aquelas perguntas estivessem circulando na nossa cabeça em espiral, buscando respostas que nós não tínhamos em qualquer contato com a outra crença. Aconteceu com vocês já isso? Quem pegou o livro dos Espíritos, abriu. Quem já leu o livro dos Espíritos sabe o que eu estou falando. Agora, olha, gente, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e dizer que leu o livro dos Espíritos. E vou dar uma outra boa notícia para vocês. É que o livro dos Espíritos, ninguém nunca leu o livro dos Espíritos. Não me expulsem daqui não, da Regi. Não me expulsem. O livro dos Espíritos é um livro que não acaba. Ele não tem apenas 1019 questões. Quando a gente pergunta, alguém já leu o livro dos Espíritos? Frequentemente a pessoa que levanta a mão é a pessoa que leu o livro dos Espíritos todo. Mas aquele livro ali é um livro que não tem fim. Porque ali está a base de toda a estruturação de uma doutrina que é a terceira revelação da lei de Deus, que compõe de uma forma simplificada, tentando nos explicar uma coisa que é tão infinita quanto o próprio Criador, que é a lei divina. Se você quiser desdobrar cada pergunta do livro dos Espíritos, você pode desdobrar em mais 100 questões, mais ou menos. Posso dar um exemplo? Quem é Deus? Essa é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Não quem é Deus, nem como é Deus, mas o que é Deus. Transformando aquela visão que nós construímos da compreensão do Criador numa imaterialidade, numa intangibilidade, numa infinitude. E depois do que é Deus, nós poderíamos pedir uma criança para reformular e provavelmente ela diria assim: como é Deus? Onde Ele mora? Onde Ele está? O que passa na cabeça de Deus? Ou, se nós quisermos sairmos de uma pergunta que foi feita por uma criança, nós podemos desafiar os grandes filósofos da humanidade para perguntar sobre Deus e divagar sobre a presença ou não infinita do amor de Deus na nossa vida e sobre a sua existência ou não. Por essa razão, o livro dos Espíritos é um livro que vai ser estudado, reestudado, analisado. E se você ler uma pergunta do livro dos Espíritos e alguém em algum momento perguntar para você: você lê o livro dos Espíritos? Pode levantar a mão. E se alguém falar assim: mas você leu todo? Aí você fala assim: não, mas eu vi uma vez o Jaime dizer que esse livro não tem fim. Então eu já comecei, então eu posso falar que eu li o livro dos Espíritos. Continue estudando o livro dos Espíritos. Obviamente é uma provocação que eu estou fazendo, porque tudo que é material, que é tangível, tem início, meio e fim. Mas o livro dos Espíritos, essa estrutura da base da doutrina, é que foi capaz de tocar o nosso coração e o nosso cérebro ao mesmo tempo, como nenhuma outra crença foi capaz de fazer anteriormente. Por uma simples razão. Porque nós temos muita dificuldade de compreender. Por que tem tanta injustiça no mundo?
Por que uns são extremamente pobres? Por que crianças nascem doentes? Por que tem miséria no povo, enquanto o outro povo parece que tem sempre sorte? E por que aquele vizinho, que a gente sabe que não presta, que fala mal de todo mundo, que passa perna em todo mundo, que faz tudo errado, parece que tem uma vida melhor do que uma pessoa que é digna, que é ética, que faz o bem? E a gente não entende. A gente não entende. E na visão de Deus, mostrada até então para algum conhecimento ocidental, a gente não está errado em não entender. Porque não fecha conta também. Como um Deus infinitamente bom e justo, como um Deus que é perfeito, como um Deus, que é o maior, que é o soberano, que criou tudo, ele pode ter uma visibilidade do que é o bem e o mal duvidosa para mim. O sentimento de justiça parece incompreensível. Por mais que eu me esforce, eu não consigo entender as diferenças que existem no mundo. Aí vem o Livro dos Espíritos. E aí ele explica. Explica que existem múltiplas vidas, que existe uma lei de ação e reação que rege todo o universo. E que essa lei foi criada por Deus para balizar o universo e que ele continua criando. E que não há injustiça nem vítimas no mundo. Opa! Peraí. Esse Deus aí faz sentido para mim. Porque se eu nasci e morri e tenho só uma vida e depois eu vou esperar, rapaz, Deus não foi muito legal comigo não. Está faltando umas coisinhas aqui. Deixa eu entregar essa lista para ele quando eu encontrar. E eu vou perguntar por que ele fez isso comigo. A conta não fecha. E as perguntas ficam em looping na nossa cabeça. E às vezes a gente nem sabe que aquela pergunta está na nossa cabeça. Mas elas estão lá. Aí você abre, o Livro dos Espíritos. Nossa, isso aqui. Meu Deus. Eu preciso mostrar isso aqui para todo mundo. Aí dou o Livro dos Espíritos para o amigo. Vai lá e lê. Porque as coisas passam a fazer sentido. E não é para fazer encaixe numa narrativa divina. É porque as coisas efetivamente se concretizam numa harmonia perfeita que é tão bem explicado também no livro A Gênese. Aí quando a gente olha o mundo, agora aqui, vocês perceberam que tem alguma coisa errada no ar, não? Tem alguém que não percebeu que está meio esquisito o ambiente da Terra? Está pesado? Não? Se não percebeu, a gente conversa daqui a pouco. Quando concluir, a gente bate um papo. Porque o clima está pesado. Tem um episódio do Senhor dos Anéis, da série nova, que está lá na Amazon, que fala da presença do Sauron, que o mal está ali presente, que coisas difíceis estão acontecendo e que ela sente essa energia. Parece que o clima está pesado. Não poderia não estar pesado com tanta gente se odiando por conta de polarização política, social, ideias. Para você ter um inimigo hoje, você não precisa bater em ninguém e fazer o mal, basta você discordar da pessoa. A complexidade social se intensificou. Com isso, sentimentos e emoções que não deveriam estar tão presentes de uma forma tão intensa na nossa vida, criam um clima e uma psicosfera, obviamente. Quem leu Nosso Lar? Quem leu Obreiros da Vida Eterna? Os Mensageiros, quem leu a série André Luiz, ou qualquer outra literatura, ou o próprio Céu e o Inferno de Allan Kardec, compreende, ou é capaz de lembrar como as coisas funcionam. Porque naquelas regiões que acontecem a transitoriedade da casa de Fabiano no livro Obreiros da Vida Eterna, ali fica muito claro que é um ambiente bem complexo do ponto de vista do ódio, das mazelas morais e da insistência na violência como forma de conduta de vida. Não tem como ser diferente aqui. Estamos na crosta. Influenciamos o plano dos espíritos e o plano dos espíritos nos influencia. E se tem alguma coisa que está complexa no ar, a gente precisa saber qual que é o nosso papel como espíritas. A gente observa o mundo e vê
as ondas de problemas e transtornos de saúde mental das pessoas, assustando toda a sociedade, pessoas próximas a nós, e a gente não entende como é que faz. É a onda que já viria no pós-pandemia, que era a onda da epidemia da saúde mental. Cadê Deus? Né? Como é que eu observo aqui? Cadê o papel de Deus? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Mas no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1937 mais ou menos, um livro que foi escrito em 34 dias. Chico parava de psicografar para atender os doentes, receitando, com o Dr. Bezerra de Menezes receitando por ele. Esse livro é um livro incrível também, que todos nós deveríamos ler, que ele fala um pouco das civilizações e das formações políticas e geopolíticas do mundo. Ele diz que a Pleiade, ou o grupo de espíritos cristos planetários do sistema solar, de espíritos puros que regem o nosso sistema, se reuniram 2 vezes apenas aqui próximo à crosta terrestre. Na formação do mundo, quando a Terra se descolou da nebulosa solar. A segunda vez, quando foi feito o planejamento da vinda de Jesus aqui na Terra. Aí para tudo, vamos parar que está ficando boa essa conversa da gente aqui. Eu sei que eu estou falando sozinho, tá? Mas depois a gente pode conversar e marcar um momento aqui, quando tiver o salmão, algum momento, né? Que tem sempre confraternização, eu espero vir na próxima. Quer dizer que quando a Terra se formou, Jesus já estava lá e já era espírito puro? Era. Quer dizer então que há 2000 anos se reuniram de novo, durou... Peraí, de quantos milhões de anos a gente está falando? Falando que em 300 milhões de anos, sei lá, Jesus já era um espírito puro, um Cristo, já era. E aí, 2000 anos atrás, um espírito que já era puro na formação, chegou assim e falou, não tem aquele meme agora, vai Bill, né? Vai que é tua. Veio em pessoa. E aí, um amor como esse, o mundo é incapaz de compreender. Quer fazer um exercício junto comigo aqui? Estamos todos nós aqui. Aí o Regis vai dizer, quem quer ir lá fora? A gente tem uma cisternazinha lá atrás, do tamanho desse negócio aqui, ó. Não sei o nome disso aqui. Onde estão os vasinhos? A gente vai reduzir você vai reduzir, você vai ficar desse tamanho para caber, e você vai ficar 33 anos aqui, nesse lugar terrível, apertado, tentando fazer um trabalho. Vão te pisar, vão jogar coisa em você, vão fazer tudo, não vão te compreender nada, vocês serão violentos com você, e você vai fazer. É difícil a gente conceber que a gente toparia essa missão, né? E aí, já é para o Regis, não, arruma outra pessoa. Vamos chamar o Carlos, do Bertini, né? Alguém, né? Eu ia ser rápido em indicar alguém. Mas é difícil, Cristo se prontificou. Governador planetário, espírito puro, perfeito, como um bom líder, veio in loco para deixar a mensagem regeneradora do futuro da humanidade. Ainda não compreendida por nós. 2000 anos a gente ainda não entendeu direito. No próprio livro, depois fala que já teve o terceiro encontro. Estava para acontecer o terceiro encontro. Esse livro faz uma pequena previsão da Segunda Guerra Mundial, fala do extermínio do povo judeu. É um livro muito interessante. Acho que a livraria hoje não está aberta, eu estou falando um monte de livro. Mas aí quando vocês voltarem aqui, dê uma olhada lá, quem não conhece ainda esse livro. Há quem diga que esse encontro já aconteceu. Mas quem diz que o encontro não aconteceu, diz que conversou com o Chico Xavier. Mas se Chico Xavier falou das duas, por Emmanuel no livro, por que ele não falaria para todo mundo também da terceira? Então a gente fica um pouco esquisito dizer que tem alguém que falou, que o Chico revelou, que já teve o terceiro encontro, e que esse momento aconteceu lá, quando o homem foi à Lua.
eu sou capaz de dizer que esse momento poderia estar muito mais próximo ao momento que nós estamos experimentando agora, né, com a grande transformação que houve da humanidade, por conta da entrada da tecnologia, dessa questão toda que aconteceu com a pandemia, que de fato tem um marco de mudança geracional profunda que está acontecendo agora. Mas isso é só também um palpite, que é pouco relevante quando Jesus se reuniu lá. O que importa é que ele está sempre entre nós. E quando a gente faz o evangelho no lar, ele está também na nossa casa. Eu estou falando do caminho da luz para trazer uma lembrança para a gente muito especial. É que se Jesus em pessoa veio aqui, se reuniu só 2 vezes ou 3 agora, para poder, junto com esses espíritos cristos do sistema solar, para falar sobre os grandes destinos da humanidade, é preciso lembrar que, assim como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo lá no item 6, esse governo da Terra é hierarquicamente superior ao governo de Deus. A forma como nós gerimos a nossa sociedade é a forma como o homem encontra os caminhos para fazer com que a sociedade continue avançando. Mas existe um Deus, existe um Cristo governador. E os planos dele são muito maiores do que os nossos. Isso quer dizer que nós não temos responsabilidade sobre as mazelas na Terra, sobre os problemas que acontecem na Terra? Não é verdade. Se fosse assim, todos seríamos bonecos. Tudo já estaria pronto para nós só representarmos aqui na Terra, como o show de Truman, ou uma realidade virtual como na Matrix, extremamente manipulada, e que nós não teríamos nenhuma forma de agir sobre essa Matrix. Não é assim que funciona. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um encontro muito interessante entre o anjo Ismael, que é, segundo a espiritualidade, o governador do Brasil, espiritual do Brasil, e Jesus. Porque quando Jesus determina, junto com os espíritos, a formação do Brasil, o descobrimento e todo aquele mix que ia acontecer para que nós estivéssemos aqui, uma coisa dá errada. Os poderosos portugueses, poderosíssimos, os maiores navegadores do mundo, tiveram a ideia não muito bacana de chegar lá nos países africanos e escravizar os nossos irmãos africanos, que viriam para cá no processo de cooperação, numa miscigenação de raças para formar quem nós somos. Ismael chegou a Jesus aos prantos, dizendo que tinha dado errado, e que aquilo ali era um absurdo, o que ele tinha que fazer, ele não sabia o que fazer. E Jesus pediu fé e bom ânimo a ele, dizendo que os homens sempre respondem pelos seus atos e pelas consequências que advêm desses seus atos. E ali já mostra que a forma como nós agimos em sociedade vai dizer muito sobre o nosso futuro como humanidade. Jesus governa, mas ele não dita o que tem que ser feito aqui. A autonomia é nossa. E as coisas se atrasam por nossa conta e porque nós tomamos as nossas decisões coletivas, individuais. Então, a evocação de Jesus é caminho da luz. Com o livre-arbítrio mostrado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é para nos evocar dessa responsabilidade que eu falei lá no início, do nosso papel nesse ambiente que parece que está um pouco pesado. Qual é o papel do espírita? Como eu me comporto no grupo de WhatsApp, em casa, na minha vizinhança? Como eu lido com pessoas que parecem que estão em transtorno? Como eu lido comigo mesmo e observando para poder reavaliar as minhas certezas? Como eu me preparo para o plano de regeneração? Porque nesse processo do destino da Terra, todos nós já sabemos,
já foi anunciado pela espiritualidade que nós estamos num processo longo de transição planetária, do mundo de provas e expiação, onde nós ainda tentamos observar o reino de Deus com mais atenção. Mas quando olhamos para a Terra, tem alguma coisa errada. Óbvio que tem, é um plano de provas e expiação. É um lugar, segundo o Evangelho, que parece um presídio ou um hospital. E o que se vê em presídios e hospitais? Pessoas que cometeram delitos no passado e doentes. Então, todos nós que estamos na Terra ainda temos assuntos para lidar com a providência divina e com nós mesmos. A melhor coisa a fazer é olhar para o outro com generosidade. Olhar para o outro entendendo que cada um está vivendo uma história muito particular e vivendo um desafio muito peculiar na própria vida. Ter mais empatia. Olhar para a pessoa e saber que ela tem uma história, que ela vem enfrentando coisas que nós não conseguimos emprestar com a nossa imaginação para contar a história daquela pessoa e dos delitos que ela cometeu. É preciso que nós ampliemos o nosso olhar para que a nossa voz seja a voz doce que nos recebe, que nos aconchega, que espalha a cristandade. É difícil? Bem difícil. Nossa! Tem muita coisa errada nesse mundo. Eu mesmo tenho um dedo podre. Todo relacionamento que eu começo não dá certo. Só escolho errado. Aí pega aquele meme lá do Scooby-Doo, que vocês devem ter visto nas redes sociais já, que pega lá aquele amigo do Scooby-Doo, que eu nunca sei qual é o nome. Esse é o Salsicha e o Scooby-Doo, outro eu não sei. E aí ele vai lá e ele tira a máscara assim para ver quem é um fantasma. É sempre ele que tira a máscara. Deixa eu ver quem é o culpado de tudo isso. Aí quando tira a máscara, a gente vê a gente mesmo ali no espelho. Quem é o culpado pelas mazelas, pelas coisas que eu tenho passado? Boa parte somos nós mesmos. Boa parte do que a gente chama do dedo podre, das amizades erradas, das coisas que nos conectam de forma equivocada, são escolhas nossas, repetições que nós trazemos para a nossa vida. Procurando relações em lugares errados, com pessoas erradas, olhando coisas erradas, atribuindo valores errados para que as pessoas possam fazer parte da nossa vida, da nossa intimidade, da nossa amizade. Não sei vocês, mas eu não abro a minha casa para qualquer pessoa. Não deixo de amar as pessoas por isso, não. Quando eu digo amar, é dizer respeitar e julgá-las. Mas eu quero perto de mim as pessoas que têm mais afinidade com os meus valores. As pessoas que vibram pelo que eu vibro. As pessoas que estão conectadas por uma fórmula de amor que tem sintonia com a minha casa, com a minha família, com o meu aconchego, que vibram comigo. E essa seleção também é uma atribuição nossa. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que se chama centro. E Kardec criou o Centro Espírita para que estivéssemos juntos em comunhão, na mesma sintonia, vibrando, caindo. Vem cá comigo. Agora é a minha vez de cair. Então vai ter alguém para me dar a mão também. Essa é a reflexão que eu queria trazer para a gente hoje. Nem precisei da água, parei de tossir, tá vendo? Para a gente, para a noite de hoje, sobre o nosso papel no destino da Terra, nesse plano de regeneração que muita gente não acredita que vai chegar, mas como eu já contei, por isso que eu perguntei se vocês já ouviram, porque eu conto essa história de um amigo que disse para mim que, vou contar, vocês que falaram que já viram, vão ouvir de novo, não tem jeito. Um amigo que falou assim, já esse negócio de regeneração vai acontecer mesmo, porque eu olho o mundo, é uma confusão danada. Eu falei, meu amigo, eu tenho certeza, o problema não é se o mundo vai se regenerar ou não, o problema é se o mundo regenerar e eu e você não estivermos regenerados. E essa é a nossa tarefa, o nosso papel que nós devemos nos empenhar, na nossa própria regeneração. Antes de concluir,
eu vou repassar todos os livros que eu falei aqui, para a gente não se perder, porque eu vou deixar uma coisa que eu nunca faço também, mas como a gente está conversando aqui como se estivesse na sala de casa, eu vou fazer um pedido para vocês. Leiam livros espíritas. Tem muita gente aí que está adorando olhar o TikTok. Vídeo no Zap. Videozinho da palestra não sei o que e tal. Está acompanhando ali. Você que está me olhando aí na internet. O Carlos deve estar assistindo, né? E a Sandra, né? Eles leem, mas leiam livros espíritas. Sabe por quê, gente? Só Chico deixou mais de 400 obras para a gente. Sabe o livro dos espíritos que não acaba nunca? Tudo aquilo é desdobramento desse livro dos espíritos infinito, que nós vamos continuar lendo. Tragam literatura. Tem dúvida de qual é o livro ideal para você ler? Conversa com alguém aqui na casa. Fala um pouco da leitura que você mais gosta. Vai valer a pena. Tem gente que gosta de biografias, de mais estudo. Tem gente que gosta de romance. Tem gente que torce a boca para romance. Se você está lendo romance, você tem que ler. Você não tem que ler nada, meu amigo. Ó, se alguém criticar você porque está lendo romance, você fala, eu não tenho que ler o que você está lendo, não. Eu tenho que ler o que eu gosto. Então, leia o que você gosta, mas não deixem de ler livros espíritas. Porque o livro espírita ele tem essa capacidade de renovar, trazer a gente para dentro da gente mesmo e revelar aquilo que precisa ser revelado. Que nós precisamos continuar evoluindo, amando e estudando, desenvolvendo a asa do amor e a asa de sabedoria, como disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, para finalizar os livros, estou tão animado aqui com vocês, emocionado, que eu já esqueci. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, todos de Kardec, a Gênese de Allan Kardec, o Pensamento e Vida, o Obreiros da Vida Eterna, que nós acabamos de falar, A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Se eu esqueci de mais algum agora, me perdoem, mas já fica uma coisa aqui para a gente conversar depois sobre esses livros, e vai ser uma alegria se a gente se encontrar em algum outro momento e puder conversar sobre eles. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos vocês que estão aqui, o pessoal da internet também. E espero que nos reencontremos em breve. Mantendo as nossas mentes e os nossos corações elevados e conectados ao amor do nosso Mestre Jesus. Passamos por as nossas vibrações, porque vibrar é doar. Doar amor pela força do nosso pensamento elevado. Vibramos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, em especial aos profissionais de saúde, suas áreas relacionadas, e a todos os nossos irmãos e humanidade que se encontram em áreas de conflito. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos.
discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos para o nosso momento do passe. Momento para recordar o grande Messias, Jesus de Nazaré. Lembrar que Tu és, Senhor, o médico de todos os enfermos, enfermos da alma, do corpo ou do espírito. Diante do Teu olhar de amor e compaixão, rogamos a Ti as bênçãos para nós, necessitados, Senhor, da Tua luz que ilumina as boas ideias. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre as nossas cabeças e deixa verter em abundância esses fluidos que penetram-nos, o corpo físico, eliminando as ideias depressivas, as ideias infelizes do suicídio, da desistência da vida. Essa luz que nos aquece, que nos proporciona a alegria de saber que Tu és o bom pastor e jamais nos abandonarás. Tu és o amigo que estende as mãos e nos levanta e nos ajuda a caminhar com a fé e a coragem. Tu és, Senhor, o pão da vida, o pão que nos fortalece, a esperança de dias melhores, que nos fortalece a saúde emocional, a saúde espiritual. Deixa, Senhor, por misericórdia, cair mais um pouco dessas bênçãos que nos refrigeram todas as dores físicas, que ajudam na circulação sanguínea a correr tranquila. Essa energia que elimina qualquer inflamação, qualquer dor, porque nós sabemos que Tu és o médico de todos nós. E assim, crendo, Senhor, que Tu estás entre nós, lembrando que Tu és esse amigo, queremos Te agradecer, dizendo da nossa gratidão pelas inúmeras benesses que tem nos doado.
Muito obrigada, Senhor, pela tua visita em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, quando lembramos de Ti. Mas queremos também agradecer ao Pai misericordioso que nos concedeu este corpo físico, que nos concedeu a família, os amigos, os animais, as plantas, que nos concedeu a vida que possuímos, que nos concedeu o lar que temos, o trabalho, que nos concedeu a oportunidade de estar aqui, reunidos em nome de Jesus, na casa do caminho. Muito obrigada, Pai. E abençoai a todos os que estão presentes, mas aqueles também que nos acompanham pela internet. Sintam-se envolvidos pela tua paz, Jesus misericordioso. Que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos. Só lembrando que a água fluidificada hoje está aqui na frente, aqui na recepção, que o nosso espaço de convivência está fechado pelo motivo do feriado. Uma boa semana a todos.